Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico, dessa vez para falar da final do Mundial de 2005, disputada entre São Paulo e Liverpool. Esse jogo foi disputado lá no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, mesmo estádio onde o Brasil foi pentacampeão mundial em cima da Alemanha, aqueles 2 gols do Ronaldo. É o mesmo estádio em que São Paulo foi campeão mundial em 2005. Como eu tinha prometido, eu falaria desse título do São Paulo. No último vídeo eu comentei sobre o título do Corinthians em cima do Chelsea. O último brasileiro campeão do mundo entre clubes foi o Corinthians em 2012. Hoje a gente vai bater um papo aqui para falar um pouco sobre esse time do São Paulo que foi campeão mundial em 2005 em cima do Liverpool. Aquele time do Liverpool era considerado uma seleção do mundo. Tinha vencido a Champions League, tinha vencido o Milan na final da Champions League lá em Istambul, aquele jogo conhecido como o Milagre de Istambul, onde o Liverpool saiu perdendo no primeiro tempo por 3-0 e conseguiu empatar na segunda etapa, levar o jogo para a decisão de pênaltis, e nos pênaltis venceu por 3-2, podendo disputar um Mundial de Clubes. Já o São Paulo, ele tinha sido campeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense, empatou com o Atlético Paranaense no jogo da ida fora de casa, lá em Porto Alegre. O Atlético teve que mandar aquele jogo em Porto Alegre por causa da capacidade do estádio, e depois venceu no Morumbi sem nenhuma dificuldade por 4-0 e se sagrou tricampeão da Taça Libertadores. Naquele ano de 2005, o São Paulo tinha vencido o Campeonato Paulista, inclusive foi a última vez que o São Paulo venceu o Campeonato Paulista, em 2005. Venceu o Campeonato Paulista, venceu a Libertadores e depois conseguiu vencer o Mundial de Clubes, conseguiu conquistar 3 títulos do São Paulo naquela temporada. Foi jogar o Mundial de Clubes. Na semifinal do Mundial de Clubes, o São Paulo passou com muitas dificuldades. Venceu o Al-Ittihad da Arábia Saudita por 3-2, jogo muito sofrido. O Liverpool, por outro lado, conseguiu se classificar na semifinal com certa tranquilidade, e as duas equipes foram disputar a final do Mundial Interclubes. Eu vi uma entrevista do Richarlison no podcast GE São Paulo essa semana, falando que o Richarlison fazia parte desse elenco do São Paulo que foi campeão mundial. E ele comentou que um dos grandes méritos desse time do São Paulo para conseguir ser campeão mundial foi a humildade dos jogadores. Os jogadores terem muita humildade de saber que o Liverpool era uma equipe muito superior à equipe do São Paulo e saber que eles teriam que fazer uma partida quase que perfeita para poder sair campeão. E foi o que aconteceu. O São Paulo fez uma grande partida, mas sofreu muito. O Liverpool teve inúmeras chances de marcar gols. O Rogério Ceni fez pelo menos 4 defesas espetaculares, teve bola na trave, bola que passou muito perto do gol, mas o São Paulo conseguiu vencer em uma das únicas desatenções da defesa do Liverpool. O Liverpool foi muito superior durante a partida, como eu disse, mas o São Paulo ele conseguiu marcar o gol logo aos 26 minutos de jogo, numa jogada em que o Aloysio encontrou o Mineiro livre no meio dos 2 zagueiros e marcou o gol. Depois disso, o São Paulo conseguiu se segurar, fez um pouquinho de cera, o que era completamente natural, já que jogava contra uma equipe muito melhor. E o Rogério Ceni foi fundamental nessa conquista, pegou muito, jogou muita bola, o Rogério Ceni, assim como toda a equipe do São Paulo, e conseguiu vencer o Liverpool por 1-0. Como eu tinha dito no vídeo passado também, essa equipe do Liverpool era mais forte do que a equipe do Chelsea, que disputou o Mundial contra o Corinthians. Uma coincidência entre essas duas equipes é que o técnico do Chelsea em 2012 e o técnico do Liverpool em 2005 era o mesmo, era o Rafa Benítez. E outro dado interessante também, esse time do Liverpool, quando foi disputar a final do Mundial de Clubes contra o São Paulo, não levava gols há 11 jogos. Então vinha numa fase espetacular essa equipe, tinha conseguido vencer o Milan na final da UEFA Champions League, um jogo em que todo mundo já dava como vencido para o Milan, porque o Milan tinha aberto 3-0 no primeiro tempo, muita coisa, e o São Paulo conseguiu vencer o Liverpool na final do Mundial de Clubes. O Liverpool também teve 3 gols anulados nessa partida, vale a pena a gente ressaltar, mas o São Paulo conseguiu vencer com um gol marcado pelo Mineiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse outro vídeo falando dos últimos times brasileiros que foram campeões mundiais de clubes. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.